Olá a todos, vamos agora para a nossa 7ª aula, que trata das aplicações das integrais duplas, apresentada na seção 5.5. Na aula anterior, vimos como utilizar as integrais duplas para calcular volumes. Vamos ver agora como que podemos utilizar as integrais duplas para calcular áreas de regiões planas. A ideia é a seguinte: considere a função z igual a f de xy igual a 1 para todo xy pertencente à região R. Tá? Então, se nós considerarmos que a nossa função é um plano paralelo ao plano XY na altura z igual a 1, nós temos que o volume, que é a integral dupla da região R de z dA, vai ser integral dupla de 1 dA na região R. Mas a integral dupla do elemento infinitesimal de área dA na região R vai ser igual a A, ou seja, a área da região R. Em outras palavras, dizemos então que quando a função z é igual a 1, tá? O volume do sólido obtido é numericamente igual à área da região. Portanto, nós temos duas maneiras de calcular uma área de uma região R. Se for do tipo 1, regiões do tipo 1, nós vamos usar dy dx. E vamos fazer a variação de y1 de x a y2 de x e o x variando de A até B. Se a nossa região for do tipo 2, a área será calculada por essa integral dupla. dx dy, x1 de y até x2 de y, né? Essa é a variação de x, e o y varia de C até D. Então, temos duas expressões para calcular a área de regiões planas. Regiões do tipo 1 e regiões do tipo 2. Tá? Vamos ver o exemplo 5.12. Use integrais duplas e determine a área da região R delimitada pelas curvas y igual a x² e y igual a 8 menos x². Vamos para a resolução. Os pontos de interseção são obtidos resolvendo a equação y igual a y. Neste primeiro y, eu coloco a primeira curva, x². No segundo y, eu ponho a outra curva, 8 menos x². Posso passar esse menos x² para o primeiro membro, e passa somando, eu vou ter 2x² igual a 8. Dividindo por 2, eu tenho então que x² é igual a 4, ou seja, x então vai ser mais ou menos 2. Observe que o y calculado no menos 2, substituindo qualquer uma das curvas, eu substituir na primeira, vai ser menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. E y de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Da unidade 1, vimos que y igual a x² é o gráfico de uma parábola. Tá? É uma função quadrática cujo gráfico é uma parábola. É a parábola mais simples que existe. Tá? Então, eu já fiz diretamente aqui no sistema de coordenadas cartesianas o seu gráfico em verde. Também, y igual a 8 menos x², o gráfico dessa função também é uma parábola côncava para baixo. Fiz diretamente no sistema de coordenadas cartesianas o seu gráfico aqui. Bom, observe, como calculado anteriormente, que os pontos de interseção dessas curvas é menos 2, 4 e 2 e 4. Tá? Está aqui os dois pontos de interseção. Nós queremos calcular esta área
delimitada por essas curvas, né? Essa região amarela, tá? Então vamos lá. Área é igual a integral dupla na região R de dA. Como as nossas funções estão explicitadas na variável x, então essa região é do tipo 1. Vou utilizar o elemento de área dy dx. Agora vamos observar como que colocamos os limites de integração. A minha região R começa em x menos 2, vai até x2. Nesse intervalo de menos 2 e 2, a curva que está abaixo, embaixo, é a verde, e a verde é x². Por isso que ela entra como limite inferior da integral interna, tá? x². E a curva na região R, que varia de menos 2 a 2, que está na parte superior, é y igual a 8 menos x², tá? Então, nós colocamos o 8 menos x² como limite superior da integral. Próximo passo é fazer a variação de x na região R. O x varia de menos 2, olha, a região começa em x menos 2, vamos deslocando o x, passa pela origem, vai deslocando até chegar em x igual a 2. Então, a integral varia de menos 2 a 2, tá? Para ganhar tempo em resolver essa integral dupla, nós observamos uma simetria. A região à esquerda, aqui, essa sub-região à esquerda, é igual à sub-região à direita. Então, elas têm a mesma área. Vou utilizar dessa simetria para simplificar a integral dupla. Eu vou colocar 2 vezes a integral de 0 a 2, tá? Então, basta eu calcular o dobro da área de 0 a 2 que eu terei a área de toda a região, tá? A vantagem disso é que quando trata-se de polinômios, é muito bom ter zeros no limite inferior da integral. A integral interna continua de x² a 8 menos x² dy dx. Integrando em relação a y, vai ser y variando de x² a 8 menos x². Pelo teorema fundamental do cálculo, eu substituo no lugar do y o 8 menos x² menos x² dx. Está aqui o meu integrando. Isso vai ser igual a 2 vezes integral de 0 a 2 de 8 menos 2x². Eu fiz essa soma aqui dos termos negativos, tá? Bom, essa integral é muito simples, né? Vamos calcular ela então. Vai ser 2 vezes, coloquei um colchete, integral de 8 em relação a x é 8x, menos integral de x² é x² sobre 3. Então, eu tenho 2x³ sobre 3 variando de 0 a 2. Vou substituir apenas no 2, como eu comentei anteriormente, tá? Uma vez que para x igual a 0, toda essa expressão será nula. Então, substituindo por 2, vai ter 8 vezes 2, menos 2 vezes 2³ sobre 3. Vai ficar 2 vezes, vou voltar para a parênteses, aqui vai ficar 16 menos 16 terços. Vou colocar o 16 como fator comum em evidência, vai ficar 2 vezes 16, 1 menos 1 terço. Ou seja, 32 vezes 2 terços, que é igual a 64 terços. Está aí, então, a aplicação de integrais duplas no cálculo de áreas de regiões no plano XY, tá? Numa aula posterior, veremos como podemos calcular algumas áreas de regiões planas utilizando coordenadas polares.